Polímeros, do latim poli, muitos, e meros, partes, faz menção ao fato do material ser constituído de seguidos radicais iguais construindo gigantescas cadeias carbônicas idênticas. O primeiro polímero sintetizado em laboratório surgiu nos anos 30 numa indústria britânica e foi chamado de polietileno, que significa muitos etilenos. Etileno, do prefixo et, indicando dois carbonos, e o sufixo eno, indicando ligação dupla entre os carbonos e o restante das ligações a hidrogênio, o que seria um clássico hidrocarboneto seguido à nomenclatura IUPAC, teve utilidade na Segunda Guerra, servindo de isolante para outros materiais. A história dos polímeros pode ser dividida em três fases, onde a primeira compreende da antiguidade até o século XIX, abrangindo os polímeros naturais com origens animais e vegetais. Por exemplo, a borracha, celulose e amido. Até o século XIX, o aproveitamento dessas matérias foi muito reduzido, até que começaram a surgir os polímeros modificados, dando início à segunda fase, onde foi descoberto o processo de vulcanização da borracha, modificando as propriedades do material. A partir do fim do século XIX até os dias atuais, utiliza-se os polímeros sintéticos, criados a partir das altas tecnologias que geraram maior domínio na química orgânica. Dados históricos dos polímeros. Em 1832, o químico alemão Berzelius criou o termo polímero. Em 1860, a partir da nitrocelulose, John Wesley produziu a celuloide. Pouco tempo depois, em 1862, o inglês Alexander Parker produziu a parquesina, o primeiro plástico sintético propriamente dito. Em 1900, Frederick Stanley Kipping descobriu o silicone. 20 anos depois, Hermann Staudinger deu início às pesquisas sobre os polímeros naturais e sintéticos. Contradizendo o que se acreditava na época, ele provou que o material é composto por corpúsculos em forma de longas cadeias formadas a partir de moléculas menores, através da polimerização. Em 1945, as matérias-primas plásticas tomaram o lugar do aço quanto à utilização doméstica, alcançando todas as classes sociais. Em 1960, o plástico substitui com vantagens uma série de matérias-primas. Comercialização dos polímeros. Os polímeros já estão sendo comercializados há quase um século. O primeiro foi o PVC, em 1927, policloreto de vinila, e depois dele muitos outros vieram, como PU, poliuretano, e HDPE, polietileno de alta densidade, em 1954, em 39 o nylon, em 58 o policarbonato, SBS em 65, LCP em 72 e PEN em 1982. Como exemplo de polímero, iremos falar sobre o Kevlar. O cientista americano Stephen Coe, no ano de 1965, na busca por um material com resistência térmica do amianto e rigidez da fibra de vidro, acabou por descobrir um novo polímero. Como se sabe, as balas são feitas em aço, e a velocidade que atingem ao serem lançadas as tornam fatais. O Kevlar surgiu para mudar essa história. Com a chegada dos coletes à prova de bala, o aço, que era imbatível, se tornou frágil. Existem diversos ensaios para caracterizar as propriedades mecânicas de polímeros. Teoricamente, os ensaios podem ser registrados por meio de curvas de tensão por deformação. Além disso, podem ser caracterizados como estáticos, dinâmicos, destrutivos ou não destrutivos, de curta duração ou longa duração, e entre outros. Como exemplo desses ensaios, podemos ver os de compressão, torção, cisalhamento, tração e o de tensão, conforme o vídeo a seguir. Os ensaios que caracterizam o Kevlar são considerados mesmos os polímeros em geral. Como exemplo, temos o ensaio de tração, mostrado no vídeo a seguir. Processo de fabricação dos polímeros. Os polímeros podem ser moldados em diversas formas a partir de grânulos, pó ou líquido de resinas poliméricas. Depois de aquecidas e ou catalisadas, podem ser produzidas das seguintes maneiras. Na extrusão, o calor amolece a matéria-prima e força sua saída através de uma matriz instalada numa máquina apropriada, produzindo um produto que conserva sua forma após seu resfriamento.
pode ser aplicada na fabricação de produtos flexíveis, como embalagens, sacolas, sacos e bobinas, também conhecidas como filme. E após o processo de extrusão, podem ser modelados no produto final com soldas e cortes, produzindo rígidos ou semi-rígidos como tubos, perfis, mangueiras e chapas. No sopro, a matéria-prima amolecida pelo calor do canhão da extrusão é forçada através de uma matriz ou feira, formando uma mangueira. Quando o molde fecha sobre essa mangueira, é introduzida uma agulha onde o ar é soprado, forçando o material a ocupar as paredes ocas do molde e formando a peça. Após o resfriamento, a peça é extraída. Tal processo é comumente aplicado em poliéster, policarbonato, poliestilenos, acrilonitrila, butadieno, estireno e alguns tipos de PVC. Injeção. O polímero em estado líquido devido à temperatura e pressão dentro do cilindro é injetado em canais de molde para o interior de cavidades, as quais produzem o produto a ser fabricado. A máquina utilizada nesse processo denomina-se injetora. O produto é extraído depois de resfriado o suficiente para manter a forma e dimensões necessárias. Esse processo pode ser aplicado nos termoplásticos em geral. Calandragem é o processo onde são agregados outros materiais não plásticos como tecidos, metais para a produção de bancais, isolantes, toalhas de mesa, bem como a embalagem de várias camadas com papel, metal e outros. Rotomoldagem. A matéria-prima fluida e sob rotação modela os produtos. Este processo é muito utilizado nas resinas elastoméricas, para produzir cabeças de bonecas, peças ocas, câmeras de bola, grandes containers e peças rígidas de alta complexidade na extração do molde. O material é alimentado no interior das cavidades, sob a forma de pó. Termoformagem. Os produtos são moldados a partir do aquecimento de uma chapa de resina termoplástica, que é introduzida no molde da forma ao produto. A moldagem pode ser feita com a utilização de ar quente, o qual suga a chapa dentro da cavidade, moldando a chapa sem a utilização do ar. Esse processo é utilizado na maioria dos produtos de vasilhames descartáveis, como copos e pratos. A moldagem é a produção a partir do aquecimento de pré-formas ou diretamente do pó, utilizada para a moldagem de materiais termofixos. Na fundição, não é aplicada ao polímero aquecimento nem níveis de pressão, e é um processo de baixa produção utilizado mais para a fabricação de protótipos e pequenos brindes. A fundição consiste em despejar resina líquida junto com outras substâncias que a endurecem. Principais métodos de processamento do Kevlar. O processo de enrolamento de fio. Nesse processo, a fibra é alimentada através de um banho de resina enrolado através de um mandril de dimensões adequadas. Após ter sido aplicado o número de camadas considerado suficiente, o enrolamento sobre o mandril é sujeito a uma temperatura ambiente ou a uma temperatura mais elevada em uma estufa. A peça moldada é depois extraída do mandril. O elevado grau de orientação das fibras e o grau de conteúdo das mesas permite obter resistências à tração extremamente elevadas nesses tubos cilíndricos. Processo de deposição manual. É um processo simples e barato. É utilizado para fabricar peças reforçadas por fibras, sendo adequado para peças grandes e em pequenas quantidades. Em primeiro lugar, aplica-se um revestimento em gel ao molde aberto. Em seguida, o reforço em fibras, o qual consiste em tecido ou manta, é colado manualmente no molde. A resina plástica misturada com catalisadores é então aplicada com o auxílio de um pincel. Através da passagem de rolo faz com que a resina molhe completamente o reforço, removendo o ar que possa ter ficado acumulado. Para se aumentar a espessura da placa que se quer produzir, adicionam-se mais camadas de manta ou tecido de fibra de resina. Esse método é utilizado na fabricação de cascas de barco e também em peças com forma complexa. No entanto, as fibras de aramido são as mais difíceis de serem molhadas manualmente. É também difícil de se obter laminados com elevado teor de fibras, uma vez que ficam vazios e incorporados. A qualidade das peças depende do operador. Há uma baixa cadência de produção e piores propriedades mecânicas quando comparadas com outros métodos. O produto é também pouco homogêneo, havendo zonas com muita resina. Processo de spray. É um processo semelhante ao de disposição manual. Consiste na disposição simultânea sobre um molde de resina e de pedaços de feixe de fibra com o auxílio de uma pistola de corte. A camada depositada sobre o molde é densificada através da passagem do rolo,
que remove o ar que possa ter ficado aprisionado e que assegura a impregnação das fibras e reforço pela resina. Se necessário, pode também adicionar-se várias camadas. Processo de autoclave em embalagem a vácuo. Esse processo é utilizado na fabricação de laminados de elevado desempenho, geralmente em sistema de fibra-resina epoxídica. Uma folha de pré-impregnado é cortada em peças que são colocadas umas sobre as outras no molde, obtendo-se um laminado. As várias camadas de folhas podem ser colocadas em diferentes orientações, de modo a obter-se o tipo de resistência desejado, uma vez que cada camada tem a sua máxima resistência na direção paralela às fibras. O laminado é fechado conjuntamente com o molde numa embalagem, na qual se faz vácuo, a fim de se remover o ar que está no interior da peça. Em seguida, é colocado numa autoclave para se fazer a cura da resina. Custo. Por ser um material que exige técnicas de processamento caras e principalmente por ter uma procura muito grande de áreas industriais e esportivas que envolvem grandes quantidades de recursos, o Kevlar tem um preço elevado. Baseando-se em catálogos de empresas que comercializam este produto, chegamos ao seguinte levantamento de custo. Na maioria dos casos, é possível encontrar Kevlar sendo comercializado em forma de tecido, com preço médio de R$ 77,00 por metro quadrado. Existem os mais diferentes tipos de polímeros que são usados para produzir os mais diversos tipos de objetos. Por exemplo, ABS para produzir partes de automóveis, Kevlar para coletes à prova de bala e roupas anti-chamas, nylon para fibras, roupas e carpetes, pela para rins artificiais, poliacrilamida para lentes de contato, poliéster para embalagens de filmes, PVC para tubos e conexões, SBR para pneus, calçados, adesivos e além de muitos outros. Aplicações do Kevlar na sociedade. O Kevlar se tornou um material muito versátil pela sua resistência e leveza, sendo utilizado em diversas áreas, tanto militares quanto comerciais e industriais. O polímero é conhecido por ser o principal componente dos coletes e capacetes à prova de bala, mas também é encontrado em revestimentos para motores de aviões, chassis de carros de corrida, roupas de pilotos de corrida, roupas contra incêndios, roupas espaciais, cintos de segurança, cordas, raquetes de tênis, bicicletas, entre outros.